Olá pessoal, aqui é o Landinho, tutor de História do Projeto Feynman. E hoje nós vamos tratar de redemocratização e governo Dutra, de 1946 a 1951. Redemocratização porque a gente está vindo no período ditatorial chamado de Estado Novo, né, que é a ditadura de Vargas. Então vamos analisar um pouquinho desse período, né, do governo Dutra. Generalidades. Era o início da Guerra Fria, bipolarização do mundo, capitalista e socialista. Surgiu a ideia do estado de bem-estar social, né, que seria um estado capaz de promover a justiça e igualdade social, ainda que nos limites do capitalismo. Que tinha meio que o intuito de conter o avanço do comunismo, né? O Brasil se alinhou com o capitalismo dos Estados Unidos e rompe relações diplomáticas com a União Soviética. O que o Dutra vai fazer no plano político? Uma das coisas mais marcantes no plano político no governo Dutra é a promulgação da Constituição de 1946. Ela é muito parecida com a Constituição de 1934, salvo alguns detalhezinhos, enfim, e também vai manter a legislação trabalhista que existia no Estado Novo, né? Então ela vai preservar a estrutura fundiária, a estrutura sindical, optar pelo figurino liberal democrático, mas preservar muitos aspectos restritivos, manutenção da classe operária sob controle, né? Rejeitou as propostas de nacionalização de alguns bancos e indústrias, retomou, né, a Constituição de 34, alguns os princípios democráticos, né? Enfim, aqui estão o presidente vice-eleito por eleições diretas com um mandato de 5 anos, não podia se reeleger, voto secreto universal obrigatório para maiores de 18 anos, exceto analfabetos, soldados e cabos, teria 3 poderes independentes e harmônicos, enfim, é uma constituição liberal mesmo. O que acontece também no plano político, né? O Partido Comunista do Brasil é posto na clandestina, é posto na ilegalidade, então ele é forçado a ser clandestino, né, em 1947, para impedir o avanço do comunismo no Brasil, para indicar esse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, né? Nessa época também acontece um crescimento de movimentos operários, greves e reivindicações, e o governo assume medidas autoritárias e repressivas. Ele vai caçar todos os mandatos de todos os parlamentares eleitos pelo PCB. E também vai ter intervenção federal direta em diversos sindicatos, tanto que ele vai desmantelar um monte de sindicato. E também vai fechar a Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil, a CGTT. Então, assim, vai se acentuar o confronto direito-esquerda que vai marcar a história do Brasil nesse período e a partir daí, né, vai marcar a história do Brasil. Então, ele vai criar a Escola Superior de Guerra e o Estatuto do Petróleo, que é a exploração na mão do Estado e a comercialização dos derivados sob controle estatal, porém com a participação de empresas privadas estrangeiras. No plano econômico, o Dutra ele buscava uma liberação, assim, uma abertura para o mercado externo e ajuda norte-americana após a Segunda Guerra Mundial, aquela coisa lá do BIRD, do FMI. Só que os Estados Unidos se negam a ajudar porque a prioridade era a Europa. Então, ele um pouco que também abandonou a linha nacionalista estatizante do Estado Novo, né? E favoreceu a abertura da economia. Então, vai consumir rapidamente o que eles tinham acumulado de reservas fiscais durante a Segunda Guerra, porque o Brasil teve um superávit na balança comercial nessa época, então ele conseguiu economizar dinheiro bastante. E só que ele vai gastar muito aí nessa época do governo Dutra. E ele também vai importar supérfluos, né, bens de consumo, que vai acabar competindo com os produtos da indústria nacional. Também vai adotar uma política de ajuste salarial e uma valorização artificial da moeda. Então, o salário dos, dos trabalhadores, né, não valia mais tanto assim. Então, estava acontecendo uma erosão do salário deles. Isso é um prejuízo das exportações de produtos agrícolas e favorecia a importação, né, essa valorização artificial da moeda. Isso era, de certa forma, beneficial para as indústrias, porque podia importar as maquinarias e equipamentos pagando menos, só que também era prejudicial para elas, porque aqueles bens supérfluos, né, vão acabar sendo importados mais facilmente, né, então vai competir com os produtos da indústria nacional. Também vai adotar uma política de confisco cambial, né, retirada de vantagem do setor agroexportador para o setor industrial. Também vai realizar emissões inflacionárias, vai emitir moeda para ver se facilitava o pagamento e criava crédito, né? Então isso vai gerar inflação e perda de poder aquisitivo da população. Então, assim, vai ser um pouco de uma má gestão econômica que vai acontecer nessa época, né? Então aqui são um pouco dos assim, dessas características econômicas do governo Dutra, que ele acaba tardiamente vendo que não podia abrir tanto assim, ele começa a importar seletivamente, né, por pressão dos nacionalistas. Só que isso foi tarde demais, ele já tinha sido 80% das reservas que tinham sido acumuladas anteriormente estavam gastas pelo governo.
Então, o que acontece, né? Essa política de achatamento salarial que acabou acontecendo, né? Foi um estímulo aos investimentos industriais, de certa forma, porque os empregadores não precisavam pagar tanto, né, de salário. Mas não foi um bom tempo para a indústria brasileira essa época, não. Apesar de ser uma coisa de liberalismo econômico, né? O Estado também se garantiu de algumas áreas principais, né? Que é o que se torna claro com o plano SALT, né? Que ele queria coordenar os gastos públicos para uma política econômica desenvolvimentista. Quais eram as prioridades? Saúde, alimentação, transporte e energia. Por isso que é SALT, né? E isso aqui fracassou por falta de financiamento, porque esses recursos para o plano SALT seriam provavelmente da Receita Federal e de empréstimos externos. Esses empréstimos não vieram e a Receita não tinha dinheiro. Então, essa fragmentação, né, ainda mais que ocorreu a fragmentação das áreas concebidas como prioritárias, que ainda comprometeu as suas potencialidades, né, então isso não foi bem sucedido, né. No plano internacional, o governo Dutra se alinha incondicionalmente aos Estados Unidos, vai colocar o PCB na clandestinidade, como eu já falei, enfim, então ele vai realmente ser, digamos, conservador no plano político, mas bastante liberal no plano econômico. Vai meio que fugir um pouquinho daquele nacionalismo econômico que era característico do Estado Novo, né? Agora, depois que o Dutra chega no final do seu mandato, quem vai ser eleito vai ser o Getúlio Vargas. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.